CBN Indústria. Nove h comigo nos estúdios com 18 cachecóis, tá com 3 blusas aqui, tá tremendo. Priscila Garbellini, bom dia. Bom dia. Tá com frio? Eu tô com frio. Ontem tava pior, devia ter vindo ontem. Não, ontem tava gelado. Ontem E cada tava... semana eu tô falando aqui pro Marquinhos, cada semana eu venho aqui e digo uma coisa. Uma semana tá frio, outra tá calor. E assim vai. As mudanças climáticas que a gente já comentou aqui a respeito daquele dia que falamos do crédito de carbono, do crédito de né? carbono, né? Toda essa influência. Verdade. E hoje que temos? Então, hoje nós temos aí 2 eventos que teremos essa Importantes, semana. né? Muito importantes aí para o setor industrial. Então, o primeiro deles é uma audiência pública que a gente vai ter amanhã, a partir das 17h30, 5h30 da tarde, lá no Lago de Olarias, para falar sobre o plano diretor, o velho e bom e tão discutido plano diretor da cidade, né? E aí é importante por quê? Porque o setor industrial ele tem uma predominância, uma relevância nesse assunto, para que a gente possa limitar dentro da cidade o Parque Fabril, o que a gente chama aqui de distrito industrial, porque a pujança da cidade nesse setor industrial tem muito com relação a existir uma área propícia para as indústrias. Então é por isso que nós somos tão fortes em Ponta Grossa com relação à atração de investimentos. Por quê? Porque as empresas que se instalam aqui sabem que tem uma área propícia, uma área certa para essa instalação, que tem Todos um potencial. estão próximas, isso facilita algumas questão de logística, né? A formação dos clusters que a gente já comentou aqui, a questão de logística que é tão importante, né? Então isso acaba sendo um atrativo, mas a gente precisa amanhã, né, à medida do possível estarmos presentes ali nessa discussão da audiência pública. Por quê? Além da gente limitar essas áreas, a gente precisa fazer projeções para o futuro, porque as áreas já estão escassas, e a gente precisa pensar também em pontos de amortecimento entre a área industrial e a área residencial. Então, áreas que a gente chama de logística ou de indústria leve, áreas comerciais, que vão amortecendo o impacto dessas áreas predominantemente industriais até chegar na área residencial. Para que a gente tenha como se fosse um escalonamento, né? Exatamente, para que a gente tenha um crescimento organizado, né? E um planejamento dentro da cidade. Então, por isso que é tão importante o IPLAN, que está trazendo essas prerrogativas aí para discussão. Então, é importante que os industriais possam estar presentes ali para defender aí seus interesses, né? Também desse segmento que é tão relevante para a cidade. Para você construir um sistema que contribua para todos os lados, né? Pessoal que está ouvindo, a gente não pode construir um residencial do lado de uma indústria, um residencial de casas, por conta de riscos, até mesmo seja de riscos ou seja também da parte de logística, de suporte, de qualidade de vida e tudo mais. Mas é importante a gente ter esse plano diretor bastante atualizado, algo que a gente peca bastante em Ponta Grossa. Exatamente, porque a cidade cresceu de uma forma desordenada e agora a gente precisa parar e pensar e começar a definir condições de crescimento de forma organizada, né? Então esse é um grande evento aí que a gente tem amanhã e a gente deixa aí o convite e o chamado para que todos do segmento possam estar presentes para a gente ter essa representatividade aí nessa audiência pública também do setor industrial. E você que se interessa a respeito do tema pode participar também, é uma audiência pública, ela é aberta para toda a população. Claro que é focado nessa questão que a Pri trouxe, né, da parte industrial, mas com certeza entidades de classe vão estar participando também para que seja formulado aí, e pelo menos esse é o objetivo de uma audiência pública, de algo que seja produtivo para todas as camadas da sociedade. E a gente vai ter um outro evento também, Pri, do Fórum de Eficiência Energética. O que esperar dele? Isso, esse fórum é um encontro que a gente vai ter dia 29, que é quinta-feira, pela manhã no Sebrae, onde vão ser levantados os problemas, as demandas com relação à condição de energia, de prestação desse serviço aqui na cidade. Então, a gente vai falar de eficiência energética ou ineficiência energética, né? Então, voltado para o setor industrial, porque até a audiência pública de amanhã, ela é ampla, né? A gente precisa da representatividade do setor industrial, mas é para toda a comunidade. Agora, esse fórum da quinta-feira, daí ele já é mais direcionado mesmo para a indústria. Por quê? Porque vão estar todo o corpo técnico da Copel presente,
para ouvir as demandas do empresariado, principalmente ali do Parque Fabril, para a gente poder entender quais são as demandas. Por quê? Porque nós temos, como já dito, né, um alto potencial de atração de investimentos na cidade, só que a gente tem algumas coisas que não acompanharam. E uma das coisas que não acompanharam foi a infraestrutura energética. Então, por isso que lá no distrito a gente tem muito histórico de quedas de energia. E essas quedas de energia são extremamente prejudiciais para o setor industrial. Não só porque afeta uma produção, e aí se a gente for pegar numa cervejaria ou uma fábrica grande que a gente tem de embalagens logo ali saindo da cidade, eles perdem toda uma linha de produção quando há uma queda, a gente fala afundamento, né? Que é aquela piscada de luz ali. Eles não perdem só um pedaço da produção, eles perdem toda uma linha de produção Não é que só parou e depois se recomeça, não, né? Exatamente, o prejuízo é tem que ser enorme. todo novo. E vai além disso, a questões de indústrias químicas, por exemplo, ou que indústrias que lidam com agentes químicos, isso afeta até a questão da segurança do trabalhador, né? Porque uma queda de energia numa indústria que é química ou que lida com algum químico pode acarretar um perigo ao trabalhador, porque essa queda de energia, ela para todo o sistema de segurança que se tem na empresa. Então, não poderia ocorrer, né? A gente quer melhorar essa condição, que é tão importante para a produtividade, para a produção industrial, e aí, por isso que a gente está elaborando aí esse momento, né? Organizando esse momento, para que os industriais possam estar presentes, apresentem suas demandas, relatem os seus problemas, as condições desses problemas, as frequências desses problemas, para que a Copel, que agora tem uma roupagem nova, né? É isso que eu ia perguntar, como é que vocês estão vendo essa questão para possibilidades de investimento, pensando que agora a Copel não é mais uma companhia pública, né? Ela tem um capital aberto, né? Exatamente. Então, a gente tem uma estrutura nova dentro dessa empresa, que a princípio teria que ter um grau de competitividade maior no mercado, porque agora ela passa a ter uma característica não pública, né? Então, isso abre até questão de concorrência, enfim. Então, o serviço da Copel vai ter que melhorar. E vai ter que melhorar muito em se tratando em termos da indústria, né? Por quê? Porque a gente precisa de um alto potencial de eficiência energética aí para a produção que temos aqui, principalmente no nosso Parque Fabril, que a gente fala aí de multinacionais, empresas que têm aí grandes estruturas, né, grandes áreas aí, e que precisa realmente ter um bom serviço, uma boa prestação de serviço dentro dessa questão da energia elétrica, e por isso, né, esse fórum na quinta-feira, fica o convite para todos aí que quiserem participar, estarem presentes também, trazerem suas demandas, na quinta-feira de manhã, lá no Sebrae. Lá em Varanas, né? Lá em Varanas, isso mesmo. Perto dos mercados ali, perto da Avenida Carlos Cavalcante, paralela ali com a Carlos Cavalcante, para você acompanhar esse evento também. Então, 2 eventos amanhã, né? Amanhã a audiência pública às 5h30 da tarde no Lago do Larias e esse fórum de eficiência energética na manhã de quinta-feira no Sebrae. Pri, obrigado por trazer essas informações e na semana que vem a gente repercute os eventos que foram nessa semana, né? Acho que vai ser importante a gente trazer essa análise. Exatamente, a gente traz os resultados aí e vamos verificar como é que vai estar a temperatura do dia na terça que vem. Acho que amanhã vai estar um pouquinho melhor. Eu tava pensando assim, nossa, vai ser amanhã lá no Lago do Larias, Ixi, mas amanhã já vai estar melhorzinho. Amanhã já vai estar melhor, já vai estar tranquilo. mais tolerável. Um abraço, boa semana. Obrigada, boa semana a todos.